Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara em 93,9 FM. Estamos começando mais uma entrevista e hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Câmara o Diego Ladeira Bento, que é responsável técnico pela ortopedia da Sorri aqui em Bauru, e também a Luciana Marçal da Silva, que é supervisora de tecnologia assistida também da Sorri. Diego, muito bem-vindo, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, André, muito obrigado pelo convite e é um prazer a gente poder falar um pouco sobre o serviço prestado por uma instituição tão credibilizada quanto a Sorri. Luciana, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade. Estamos aqui por iniciativa de um dos pacientes que foram beneficiados com o nosso serviço, então a gente fica muito grata pela oportunidade. É até interessante para a gente começar essa entrevista falar disso, né? De como que vocês estão aqui. Você estava contando antes de começar o programa que um usuário lá da Sorri, um paciente que vocês atendem, quis mostrar para a comunidade como é que é o serviço, né? Por que ele teve essa ideia, Luciana? Então, na verdade, porque ele se sentiu muito bem atendido, muito bem acolhido e atendido nas suas necessidades, que no caso era uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho que ele necessitava há muito tempo, e ele não tinha noção que em Bauru, na Sorri, prestávamos esse tipo de serviço pelo SUS. Os equipamentos são dispensados gratuitamente, personalizado, sob medida, então toda uma equipe especializada para atender esse usuário e avaliá-lo na sua integralidade, respeitando todas as suas necessidades, e isso ele quis compartilhar com a comunidade bauruense, que muitas vezes não reconhece e não tem acesso, talvez por falta de informação. Certo. Diego, vocês dois são fisioterapeutas, né? Isso. Quais são os serviços que tipo de serviço vocês prestam à comunidade? Quem é o público-alvo? Qual é o público-alvo que vocês atendem? No departamento de ortopedia, né? Certo. Que vocês pertencem. Atualmente a gente esse ano a gente dispensou cerca de 2.000 equipamentos sobre diversos. Então, assim, por exemplo, no Outubro Rosa, uma coisa que o pessoal não conhece muito, uma prótese mamária, né? Então, a paciente fez uma mastectomia, ela tem direito a uma prótese mamária pelo SUS. Só pra gente entender, a mastectomia é a quando retirada a mama, né? Da mama, exato, né? Então, assim, são serviços que a gente desconhece. Inclusive, a Luciana estava comentando sobre a cadeira de banho que foi entregue para esse paciente. Ela não é aquela cadeira de banho simples que a gente sempre vê, né, lá no asilo do senhorzinho. Como esse paciente, ele tinha um comprometimento também dos membros superiores e tronco, a cadeira de rodas que foi entregue para ele é uma cadeira de rodas tetraplégica. Então, uma cadeira que tem um encosto reclinável, tem um apoio de braço, tem um apoio de pés. Então, a gente não faz apenas a dispensação do equipamento para o usuário. A gente avalia ele como um todo. Isso desde o ambiente que ele está, né? Então, será que essa cadeira vai caber dentro do banheiro dele? Será que o cuidador tem a capacidade de manipular o objeto? Então, isso essa visão que a gente tem que ter nesse ambulatório é como um todo realmente. Tem o que a gente traz da fisioterapia, tem o que a gente leva como técnico, né? Avaliando esse paciente, as necessidades dele e confeccionando o equipamento de acordo com essas necessidades. Luciana, só pra gente ter ideia, qual que é a estrutura, assim, porque é um ambulatório novo. Isso. A equipe da TV Câmara, inclusive, esteve lá. Quem está acompanhando essa entrevista pela TV vai ver algumas imagens do ambulatório, mas qual o tamanho desse ambulatório, como é que ele foi concebido, construído e qual o número de atendimentos que vocês fazem lá? Tá. Nós temos a ortopedia técnica na Sorri desde 2008, né? Nós inauguramos agora em março de 2015 um novo ambulatório para o atendimento. Então, uma sala de espera ampla que né, tem condições de abrigar os usuários com todo conforto, com macas, com cadeira de rodas, assim, para eles utilizarem enquanto estão na instituição. Salas de avaliação, sala de provas para os equipamentos e sala de moldagem dos equipamentos. Como eu te falei, são sobre medida. E em relação ao público-alvo, são todas as pessoas que têm alguma necessidade especial. A gente fala de tecnologia assistiva, qualquer equipamento que facilite de alguma forma a vida dessa pessoa. Ela precisa de um auxílio. Então, uma muleta, uma bengala, uma cadeira de rodas, próteses, órteses, né? Tudo que vai facilitar o dia a dia na vida dele para ele ter autonomia e independência. Então, qualquer pessoa, né, pode procurar o serviço.
Uma pessoa diabética, por exemplo, o Diego falou das próteses mamárias, mas uma pessoa com diabetes, que tem úlceras, que não tem sensibilidade nos pés, precisa de uma palmilha especial, um calçado para pé diabético. Isso tudo contempla na tabela do SUS. Quando você fala sobre medida, né, a Luciana falou, Diego, como é que vocês fazem? Vocês têm uma oficina lá que faz isso? As próteses e órteses são feitas lá mesmo? Como é que funciona essa adaptação para o usuário? A Luciana estava comentando sobre o ambulatório. Nós temos dentro desse ambulatório uma sala que inclusive que a gente está com os equipamentos novos, são equipamentos para avaliação da marcha. Então, identificada a dificuldade e a necessidade do paciente, ele vai ser direcionado. A gente pode confeccionar um molde em gesso, tem um molde com programas em confecção em 3 dimensões, mas todos esses, independente da forma como ele vai ser atendido, a fabricação dos equipamentos é feita dentro de uma oficina própria. Isso facilita a gente conhece serviços que trabalham com ortopedias terceirizadas, né? Isso dificulta muito porque em caso de ajuste, você desloca o paciente mais de uma vez. Então, nosso caso não. O nosso ambulatório funciona ao lado da oficina, então em qualquer ajuste seja necessário, o pessoal já desce, refaz ou pede para ele retornar dali algum tempo, mas sempre de uma forma mais compacta, né? A gente não precisa mandar essa órtese ou essa prótese para algum lugar para que seja realizado o ajuste e deslocar o usuário novamente uma próxima vez para receber o equipamento. Interessante. Quando a gente esteve lá para fazer uma reportagem, Luciano e Diego, uma pessoa estava experimentando uma prótese na perna. Ela não tinha amputado a perna e estava colocando a prótese para fazer o experimento. Muito interessante, como você falou, né? Já ajusta ali mesmo, se não der, vai para a oficina, volta, já experimenta novamente. Agora, você falou de prótese e órtese. Qual que é a diferença desses dois tipos de equipamentos, Luciano? Então, a prótese, ela substitui o membro. Então, ele amputou, né, por diversas motivos, pode ser um problema vascular, a própria diabetes, um acidente de trânsito, que a gente tem muitos usuários com e amputou a perna, né? Esse coto, né, esse membro residual que sobrou, ele vai ser completado com uma prótese, né? E a órtese é um equipamento que sustenta o membro. Ele não perdeu o membro, ele tem o membro, porém tem alguma deficiência muscular, alguma deficiência de amplitude de movimento, e ele necessita dessa órtese para acoplar o corpo para direcionar, posicionar, sustentar o membro que ele tem. Um exemplo de órtese. Uma cadeira de roda é uma órtese, não? Não, é um colete para correção de escoliose, por exemplo. Perfeito. Um tutor longo para pacientes que têm sequela de paralisia infantil, que usam um tutor com hastes metálicas para sustentar o membro, para o corpo poder sustentar o membro que não tem músculo que consiga manter esse membro em pé. Correto. Agora, a Sorri, ela tem, para quem conhece a estrutura da Sorri, sabe o que eu vou dizer. Agora, para quem não conhece, tenta imaginar um serviço que é gratuito, né? Sim. Atende a população de uma forma geral e consegue uma excelência de um serviço particular. Principalmente nesse novo ambulatório, toda a estrutura da Sorri é muito bonita, mas esse ambulatório ficou de primeiro mundo mesmo, né? Com certeza. Uma estrutura muito bonita. E como é que funciona para quem precisa disso aí? Dá para pegar pelo SUS? Tem que pagar? Como é que funciona essa questão da acessibilidade do paciente para esses equipamentos? Sim. A Sorri tem um convênio com o SUS, através do Ministério da Saúde, desde 2013, para dispensação de órteses e próteses. Desculpa interromper, mas quando vocês falam dispensação, é passar a prótese para o usuário? Isso, a dispensação é a entrega do equipamento para o usuário. Para ele ter acesso ao serviço, basta, André, é isso que eu quero falar muito, porque assim, é um orgulho imenso que a gente tem de passar para a população um serviço do SUS que funciona, né? Porque eu queria muito desmistificar essa palavra SUS. Quando o usuário vai lá para adquirir uma cadeira, ele vai com campanha, bingo, a gente quer comprar uma cadeira. Você não precisa comprar, você tem direito pelo SUS, né? Então, basta você ir numa unidade básica de saúde próximo da sua casa. Vai na unidade básica, se você tiver o encaminhamento médico, você já possuir um acompanhamento médico na rede SUS, na rede particular, qualquer pessoa tem o direito, né? Então, ele vai no posto de saúde e fala, eu gostaria de agendar para eu adquirir uma cadeira de rodas, por exemplo.
Ah, mas eu não tenho acompanhamento médico. Não tem problema, não precisa levar encaminhamento nenhum. Chega lá no posto, para qualquer atendente, não é só assistente social, é qualquer agente que esteja no posto de saúde e fala, eu preciso de uma cadeira nova. A atendente e qualquer pessoa do posto de saúde simplesmente vai fazer o agendamento. Quem gerencia as vagas é a Central de Regulação de Vagas da Secretaria Municipal de Saúde. Apesar da verba ser federal, quem gerencia toda a nossa verba é a prefeitura, o município, né? E aí a pessoa vai ser agendada para sorrir. Se ela não tem encaminhamento, nós temos uma equipe especializada, né? Então, temos fisioterapeutas que avaliam, terapeuta ocupacional, o fisiatra, os próprios técnicos em órtese e prótese têm toda a condição de avaliar o usuário, ver a melhor possibilidade, tudo que esse paciente necessita, e a gente faz a prescrição e toda a moldagem, como a gente já comentou aqui, para esse paciente ser atendido. Então, assim, basta ir numa unidade básica e solicitar o agendamento, só isso. O problema é quando a gente fala de SUS, né, Luciana, que você está falando de desmistificar, e nem chega a ser um mito, é uma realidade. Por exemplo, uma cirurgia pelo SUS, o paciente vai esperar 1 ano, 2, às vezes até 3 anos para conseguir ser operado, né? Agora, no caso da Sorri, com relação às próteses e órteses, qual é o tempo médio de espera? Então, André, hoje não mais. Eu trabalho com reabilitação há mais de 20 anos e quando a gente não tinha realmente essa verba específica, a gente ficava dependendo de campanhas do governo para a gente dispensar esses equipamentos. A partir de 2013, nós zeramos a fila. Então, assim, o usuário, a gente tem recebido ultimamente encaminhamentos desse mês. O paciente fez uma amputação mês passado, em setembro. Em outubro ele já está lá fazendo avaliação para ser protetizado. Então é um avanço para o nosso município, é um ganho muito grande. E dependendo do tipo de paciente, no mesmo mês ele adquire a prótese. A gente tem um prazo. Prótese são os equipamentos que a gente mais, assim, não é que demora, é que é um equipamento muito minucioso para ser confeccionado. É o tempo de confecção, né? E o né? tempo de confecção do equipamento. Ele chegou hoje, ele fez a avaliação, ele fez a moldagem, a gente vai entrar na confecção em 30 dias, 40 dias, ele está recebendo o equipamento. Diego, tem que pagar alguma coisa? Nada. Só para esclarecer, embora não tenha que pagar a questão de quem entra no SUS, vocês também fazem a venda de equipamentos para quem tem condições? Como é que funciona essa questão? A gente prioriza o SUS. Então, nenhum equipamento que ele é contemplado pela tabela que a gente fala, ele vai ser vendido ao usuário. Isso a gente não faz. Como o Bauru atende 18 regiões, né? Outras regiões que não conseguirem o encaminhamento pelo SUS, então cidades, o paciente mora, por exemplo, em Ourinhos e não conseguiu a vaga pelo SUS. Nesses casos, a ortopedia presta serviço particular. Mas em municípios abrangidos pela nossa região, não. Aí a gente dá prioridade e confecciona sempre os equipamentos pelo SUS. Aí não tem custo nenhum para ele, André, nem da parte da avaliação. Então passa com o médico, se for necessário, com a enfermeira para fazer o fechamento caso tenha uma ferida aberta, né? E ele recebe o técnico, o fisioterapeuta, então com a equipe inteira, sem custo, e recebe o equipamento também sem custo. Não é necessário uma avaliação social? Não. Isso qualquer pessoa que conseguir a vaga no SUS é atendido. Na verdade, um dos pilares do SUS é colocar sempre o paciente como igual. Então, ele pode... Universalização, Isso. Né? Então, não importa se ele é milionário ou se ele é uma pessoa um pouco mais carente, ele vai ser atendido da mesma forma, no mesmo ambulatório, todo mundo junto. Inclusive, a gente tem pessoas de alta renda que passam nos ambulatórios com pessoas mais carentes. Isso não tem nenhuma separação desse ponto. Nem na avaliação. Não impede de uma pessoa que tem um pouco mais de condições bancar dele. Se ele quiser, existe esse... Então, não, porque assim, o SUS é universal, né? E ele atende igualmente todas as pessoas. Não há necessidade, então. Não tem necessidade, André, porque o equipamento que ele vai receber pelo SUS é o mesmo equipamento. A não ser assim, eu quero um transfer, um parapódio, alguns equipamentos, um guincho de transferência. Esses equipamentos não estão contemplados na tabela SUS. Mas um equipamento que estiver contemplado, mas a pessoa tem condições, e às vezes imagina ali que vai tirar de alguém, ela pode ajudar de uma outra forma, pelo menos, fazer uma doação para Sorri, que precisa em outras áreas, né? Exatamente.
Exatamente. A gente sempre fala isso, e essa coisa de tirar o lugar, a gente também enfrenta isso frequentemente. Às vezes nos ambulatórios, tem alguns pacientes aguardando na fila e eles ficam muito mexidos, comovidos com a história de algumas pessoas e falam: não, eu não quero, eu quero pagar porque eu vou tirar a vaga de alguém. Não vai, tem vaga para todo mundo tem o direito, é cidadão brasileiro, é usuário. A gente fica ali, né, tentando explicar para a pessoa que não vai ter diferenciação se ele pagar ou se ele não pagar, e a gente prefere, a Sorri dá preferência para o atendimento SUS mesmo. E até justamente o contrário, né, Lu? Ele não vai tirar a vaga de alguém. O SUS, ele trabalhou muito com demandas, né? Então, se entender que a demanda de Bauru é menor, então a gente tem 2 serviços hoje que dispensam pelo SUS, né, em Bauru. Se o pessoal faz muito particular, o SUS entende que a demanda do município é menor do que a real. Então, no controle de verba, em avaliações, ela fica deficitária. Interessante. Eu fico muito feliz de falar da Sorri, Luciana e Diego, porque eu acho que é um serviço que é exemplo. Se a gente tivesse mais programas como a Sorri, ou se o atendimento dos serviços públicos como postos de saúde, hospitais, fossem o mesmo atendimento que vocês prestam aos pacientes lá, que eu já tive condição de presenciar, eu acho que tudo seria muito melhor na nossa sociedade e na nossa comunidade. Então eu fico muito feliz em divulgar esse serviço, ainda mais o serviço gratuito que pode atender toda a população. Para finalizar, eu gostaria que a Luciana passasse pra gente só como é que as pessoas têm que fazer então novamente para, por exemplo, tem um cidadão lá, um senhor de idade que não tem a perna porque perdeu por diabetes, perdeu o pé, começou no pé e não sabe o que fazer, não tem acesso a essa informação e está ouvindo a gente agora na rádio, assistindo pela TV Câmara e quer procurar esse serviço. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar uma unidade básica de saúde e solicitar o agendamento para Sorri. Simplesmente, não precisa ter prescrição desse equipamento, porque nós avaliamos e atenderemos lá. Eu não tenho condição de sair de casa. Se ele não tiver condição de sair de casa, provavelmente ele vai ser assistido por uma equipe da saúde da família, né? Alguns postos de Bauru possuem o programa Saúde da Família, os agentes comunitários vão na residência, né? Esse agente comunitário que faz a visita na residência também tem condições de levar o caso e pedir o encaminhamento para avaliação na nossa instituição também. Tá certo. Luciana, Diego, muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, parabéns. Eu não canso de elogiar, porque é um serviço que merece elogio mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem e conte sempre com a Rádio Câmara, TV Câmara, quando precisarem. Nós que agradecemos, André. Muito obrigado pela oportunidade, e a gente espera que tenha atingido bastante pessoas e que todo mundo consiga ser atendido mesmo nas suas necessidades. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado pela presença e falar que a gente está à disposição. Qualquer dúvida, telefone da Sorri, né? É o 4009-1025. Pode ligar lá, se ficar alguma dúvida, o pessoal vai esclarecer certinho os encaminhamentos, como a gente pode realizar e atender da melhor forma possível. Muito obrigado à equipe da Sorri, obrigado a você que acompanhou essa entrevista pela Rádio Câmara em 93,9 FM e também pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital da TV Câmara Bauru. Até a próxima.